Então vamos iniciar primeiro com a informação muito importante que saiu agora na parte da tarde de que o presidente Jorge Salgado enviou um ofício à SAF pedindo uma reunião em caráter emergencial, porque ele está enxergando que o futebol do Vasco nesse momento encontra-se numa situação alarmante. Foi o próprio termo que o Jorge Salgado utilizou no ofício enviado à 777. Não temos ainda um retorno de que a 777 já aceitou. Lembrando que dia 21 de junho, né, daqui a pouco mais de 3 semanas, já teria uma nova reunião do Conselho Consultivo da SAF, que são aquelas 7 cadeiras que eu já informei a vocês algumas vezes lá no meu canal do Vasco. Beleza? Que é da Vasco da Gama SAF, 5 cadeiras e 2 cadeiras do Clube Associativo, que é o Jorge Salgado, que é o atual presidente do Clube Associativo, mais o Roberto Duque Estrada, que foi indicado pela Vasco da Gama SAF a estar dentro desse conselho. Beleza? Então, nesse momento, existe um racha e um atrito interno entre o Clube Associativo e a SAF. Inclusive, o companheiro Gilmar Ferreira, que foi quem deu essa informação de primeira, o GE correu atrás e trouxe um pouco mais de desdobramentos. E nesses desdobramentos que o GE trouxe, não é apenas a situação da questão do desempenho esportivo do Vasco, que vem preocupando o Clube Associativo, mas sim também o Vasco não está honrando com alguns compromissos estabelecidos, assim como também a comunicação da Vasco da Gama SAF. E o que foi colocado dentro do documento é que o Vasco vem sentindo que a SAF tem adotado uma postura de distanciamento, não apenas do torcedor, mas também do clube associativo, de seus dirigentes. E a gente vem batendo nessa tecla aqui, ó, há um tempão. Dentre as coisas que não funcionam bem dentro do Vasco da Gama hoje, uma dessas coisas é também a questão da comunicação. A comunicação do Vasco é muito ruim. E aí eu posso voltar um pedacinho no tempo e lembrar vocês da própria fala do Paulo Brax na sua primeira entrevista coletiva ao regressar da Europa, naquela reunião que foi feita aí em período de Copa do Mundo, para se ter uma reunião com a cúpula da SAF para se fazer o planejamento da temporada do Vasco da Gama. E naquela pergunta que eu fiz ao Paulo Brax na entrevista coletiva, vocês lembram? Paulo Brax, o torcedor tem sentido o Vasco um pouco sem se comunicar, a galera acha que tá demorando a contratar jogador, o clube pouco se manifesta. Vocês lembram que o Paulo Brax, na época, disse que o Vasco não era Big Brother e que a SAF e o Vasco viria a público quando achasse assim necessário. Então, hoje, não é apenas o torcedor do Vasco que está vendo esse distanciamento. Hoje, o próprio clube associativo, na pessoa do seu presidente Jorge Salgado, colocou isso textualmente dentro do ofício enviado à SAF para se pedir uma reunião em caráter emergencial. O Vasco vive dentro da SAF, da era da SAF, a sua primeira crise, tá? Uma crise que ela vai desde o desempenho esportivo. O time é o 18º colocado no Campeonato Brasileiro após 8 rodadas disputadas, e o GE fez um levantamento também que assusta ainda mais. O Vasco teve 4 quedas, 2008, 2013, 2015 e 2020, e dessas 4 campanhas de rebaixamento, a atual campanha do Vasco no Brasileiro de 2023 só é superior à campanha de 2015, que o Vasco bateu o recorde de um clube grande, fazendo 13 pontos no primeiro turno. Chegou a tropa de choque no retorno ali, Diguinho, Nenê, Andrezinho, Júlio César, Leandrão, o próprio técnico Jorginho. O Vasco teve uma arrancada muito forte, fez campanha de G4 e Libertadores, mas pela campanha do primeiro turno acabou sendo rebaixado por pouco. Então, em cima disso, o Vasco também vem observando que a campanha e o desempenho dentro do futebol é muito ruim. E foi também questionado, e a gente ouviu muito dizer semana passada sobre os desentendimentos entre Paulo Brax e Luiz Melo. E não o desentendimento deles não se gostarem, deles não se falarem, não é isso. É do ponto de vista de trabalho. O Paulo quer recursos, quer poder investir mais no time, mas tem sido brecado pelo Luiz Melo, que nesse momento vem observando mais de perto as finanças e não acha producente fazer novos investimentos. Inclusive, o Paulo Brax esteve recentemente na França pedindo uma antecipação de recurso
para poder investir agora na janela de julho. Lembrando que o segundo aporte da 777 está programado para cair todos os anos até 2025 em setembro. E a janela do Vasco, né, e a janela do futebol abre em julho, então precisaria antecipar 2 meses aí para poder ter essa grana. E essa discussão vem acontecendo e até o presente momento a gente não tem nenhuma informação de que a 777 deu o aval para a antecipação desse recurso. Caso isso não aconteça, o Vasco terá que buscar ou jogadores livres no mercado, pagando só o salário, ou negociar com os clubes, né, e com os atletas para que os recursos comecem a ser pagos a partir de julho. Poderia acontecer isso até mais facilmente se o Vasco já estivesse honrando os compromissos com os atletas que foram feitos até aqui. A compra do Lucas Piton, do Léo Pelé, do Puma Rodrigues, do Léo Jardim, mas essas situações já encontram-se em atraso. Como é que fica a credibilidade da Vasco da Gama SAF para propor qualquer clube vender esses jogadores passando a receber a partir de setembro, que é quando entra esse outro recurso? Então tudo isso está sendo discutido e tudo isso é pauta dentro do Vasco da Gama nesse exato momento, tá? Então é uma crise que ela vai da parte do campo, individualmente na pasta ali do Paulo Brax, que é o futebol, que você vem tendo discussão, demite o Barbieri, não demite o Barbieri, o trabalho do Paulo Brax é bom, não é bom. O clube associativo vem fazendo a leitura de que entende que o Paulo Brax também não está tendo as melhores condições e ele está sendo tolhido às vezes em algumas situações. Então o departamento de futebol do Vasco, desde diretor executivo, o comando do técnico do time, que é o Maurício Barbieri, e a preparação física, que tem sido pauta dentro do Vasco da Gama também, tá todo mundo sendo muito questionado. E a princípio, amanhã, terça-feira, 2 da tarde, teremos uma entrevista coletiva com o diretor executivo do Vasco, Paulo Brax. Inclusive, o Vasco abriu a imprensa, eu já fiz meu credenciamento. Estarei amanhã novamente no CT Moacir Barbosa e está confirmado. Paulo Brax é quem irá participar da entrevista coletiva.